Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fast Talks. Eu sou o Eduardo Maroc, Head de Fundos e Previdência Privada aqui na FAS. Além disso, host do programa, o podcast da FAS Capital conecta negócios, propósito e grandes histórias. Hoje o papo é com o Paulo Lamin, diretora-geral da La Mission Brasil, que talvez você conheça como uma das corridas de montanhas mais desafiadoras do país, e que talvez não saiba por trás dessa história de empreendedorismo, risco, renúncia e visão de longo prazo. Paulo figura como diretor-geral da operação e a FAS Capital é patrocinadora da La Mission pelo segundo ano consecutivo. Então a gente vai estar lá no dia 13 e 17 de agosto em Passo 4, Minas Gerais. Nosso stand vai estar firme e forte na montanha e vocês são convidados nossos, obviamente, para nos visitar e nos conectar, para quem não é cliente ou vai ser. O tema de hoje é a La Mission, como transformar uma paixão em um negócio. E antes de a gente começar, né, Paulo, para quem nunca ouviu falar de ti exatamente, quem que é o Paulo Lamin e como nasceu a La Mission Brasil? Obrigado, Eduardo. Obrigado à FAS Capital por estar presente na La Mission e pelo convite para eu poder estar aqui hoje pessoalmente em Porto Alegre compartilhando desses momentos com vocês. Paulo Lamin tem uma história não tão curta, mas que eu vou resumi-la aqui em poucos minutos. Aos meus 18, 19 anos, até então eu trabalhava com contabilidade na empresa da família, saio de Passa Quatro para ser militar, a gente estava falando agora há pouco, sou formado no curso de preparação de oficiais da reserva da Arma de Engenharia, onde eu servi por 9 anos, saio de lá nunca tinha pensado em fazer concurso, mas saio para poder retornar a Passa Quatro e assumir a empresa de contabilidade da família para aposentar meu pai. Até então esse era o plano perfeito dele e eu demorei um pouco para entender isso, né? A gente se dá muito bem, sempre se deu muito bem, mas até então eu não tinha entendido que era um plano dele e não meu. Fiquei cerca de 4 anos entre contabilidade e outras funções ali na cidade de Passa Quatro, como secretário de esportes, diretor e depois presidente da Associação Comercial do município, diretor de clube de campo, enfim, me envolvi nessa parte administrativa, tanto da família quanto da cidade. E no meio de tudo isso eu conheci a corrida de montanha e mais propriamente dita a La Mission Brasil, que tinha chego em Passa Quatro no ano de 2013 através do Sidney Togumi, que hoje é um grande amigo, e do Guri, que é o idealizador, ele da Vero, que são os argentinos idealizadores da prova lá na Patagônia Argentina. E nesse meio tempo, eu fui descobrindo outras coisas que faziam realmente muito sentido para mim, que é ter essa liberdade aliada a um certo grau de risco, né? Diria aí que um grande risco eu assumi na época, porque eu troquei o certo, totalmente certo, que é a empresa de contabilidade da nossa família, já tem mais de 40 anos, é uma empresa estabilizada, e saí disso para algo tudo novo. Eu lembro hoje, né, quando meu pai me chamou na sala dele para poder me cobrar, ele falou: Paulinho, o que está acontecendo? Seu rendimento está caindo. E eu falei para ele: pai, não quero mais. Ele tomou aquele susto: como assim não quero mais? Já era algo que estava dentro de mim, essa decisão, há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, e aquele eu achei o momento, se não ideal, mas o momento propício para poder renunciar àquilo que ele tinha planejado para a minha vida. Foi um momento difícil, tanto para ele quanto para mim, né, para nossa família, mas hoje conseguimos olhar para trás e entender tudo aquilo que a gente passou. Enfim, ele me perguntou: o que você vai fazer da vida? Eu falei: já está tudo planejado, tinha nada planejado ainda, não sabia o que eu queria, mas eu sabia onde eu não queria estar, que era naquela vida que eu tinha até então. E desde então, eu venho muito forte comigo, né, onde eu quero chegar, que é levar objetivo de vida às pessoas, trazer a realização de sonhos, de grandes desafios para mais pessoas, e isso me motiva todos os dias. Através da La Mission eu tenho conseguido desenvolver esse propósito de vida, que é fazer as pessoas se desafiarem, que é trazer desenvolvimento para a região onde eu nasci e onde eu moro, e onde eu quero levar prosperidade. E a gente vem desde 2017 nesse plano, nesse trabalho. A La Mission Brasil começa comigo então em 2017, é a primeira edição que eu estou à frente. Ela já tinha acontecido em 2013, 14 e 15, sem a minha participação.
E desde 2017, o primeiro ano com 250 atletas, no ano seguinte a gente já pula para 700 atletas inscritos. Nossa, bastante Nesse coisa. primeiro ano foi muito desafiador, porque apesar de eu entender algumas coisas, né, de organização de eventos, devido à parte logística que eu tive, a bagagem logística do meu tempo de exército, era um universo completamente novo. E no primeiro ano teve um desafio muito grande. Além de organizar tudo, a gente teve um contratempo climático, que choveu na cidade de Passa Quatro como eu nunca vi, e nunca depois disso choveu tanto na semana da prova. Só que por trás de mim, que estava à frente desse projeto, tinha e tem uma equipe muito competente. Eu lembro que o Guri, a equipe técnica da Argentina, que estava presente, sempre estão presentes. Paulo, tranquilo, plano B já está todo... Eles são acostumados também, Patagônia também São muito acostumados. extremo, né? Aprendi e aprendo muito com eles desde então. E nesse momento eu entendi que sempre nós teremos um plano B de alternativa de percurso, porque não é justo o atleta se preparar por meses, alguns por anos, para aquele momento e chegar ali por um contratempo de clima ou outro contratempo, a prova não acontecer. E a gente executou um plano B, obviamente que em questão de percurso, de nível de dificuldade técnica, quando a gente tira a prova da Serra Fina, que é um trecho bem específico, ela perde nessa parte técnica, mas nós naquele ano conseguimos entregar uma prova muito redonda, como a gente fala, né? Ela saiu muito bem encaixada, com um nível de dificuldade muito grande. Só para dar uma noção, quanto quilometragem disso? Naquele ano eram 2 distâncias, 80 e 40 quilômetros. Então a complexidade logística de você sair de um plano A para um plano B, ela é bem grande. E não é uma linha reta, né? Uma montanha, né? Então... sempre em montanha, difícil acesso, alguns locais somente a pé para poder acessar, e esse a pé são horas de caminhada, tanto para o atleta quanto para a nossa equipe. E o comentário pós-prova foi: Paulinho, vocês conseguiram fazer um plano B melhor que muita plano A que a gente participa por aí. E o resultado veio no ano seguinte. A gente teve um crescimento de 250 para 700 atletas, encerrando inscrição já com alguns meses de antecedência. E desde então, continuamos nessa crescente. No terceiro ano foram 1.100 atletas, também com bastante antecedência, as inscrições se encerrando. 1.600, 2.500, o último ano foram 4.100 atletas, em 2025 vamos para 5.300 atletas, com as inscrições encerradas desde a primeira semana, desde a abertura de inscrição, 2 horas encerramos a primeira distância, com 30 dias já não tinha mais inscrição. Isso é um balizador importante, que a gente está fazendo um bom trabalho, está seguindo um caminho, mas também traz uma responsabilidade muito grande, porque gera uma expectativa no público muito grande e gera uma expectativa em nós também, da comissão, da equipe que organiza, que faz tudo acontecer. Eu costumo falar que eu não trabalho com corrida, nós trabalhamos com sonho, com as expectativas das pessoas, e eu não vou ter uma segunda oportunidade de fazer aquele momento acontecer. Ou eu acerto de primeira, ou eu vou frustrar muitos sonhos, muitas expectativas. Então isso traz uma responsabilidade muito grande para a nossa coordenação da La Mission Brasil. Bom, a história é muito linda, dá para ver o tamanho do teu foco, do teu propósito em tudo isso, mas eu não consigo deixar de perguntar se tu já pensou em desistir da La Mission. E se sim, como tu fez para fazer superar isso e ver que não era impossível de lidar com todos esses desafios? Eu tive, como eu falei, tive 2 momentos de entendimento muito grande dentro desse processo. O primeiro foi de 2017 para 2018, que foi do primeiro para o segundo ano, onde eu entendi que trabalhar com um público de 250 pessoas e depois trabalhar com 700 pessoas é completamente diferente. Fluxo de filas, fluxo de atendimento, entender, e aí de 2017 para 2018 a gente cria uma nova distância, então entender as características de cada público inserido em cada distância, sem desmerecer nenhum, não é porque um atleta faz 110 e o outro faz 7, porque um é mais capaz do que o outro, não. Até porque todo mundo começou no 7 em algum momento. Exatamente.
E cada um tem o seu desafio também. Quem está participando de uma prova de 7 quilômetros, para ela é o maior desafio dela. Para quem está no 110, é o maior desafio para aquela pessoa. Eu vou ter que dizer, eu vou correr 5 quilômetros mês que vem. Faz muito tempo que eu não corro. Quero voltar a ter essa prática. E para mim vai ser um grande desafio já aos 5, né? Um grande desafio, então, exatamente. Linha reta, né? Não é diferente de quem vai correr o 110, né? Então sempre busco entender o que está fazendo cada atleta participar, né? Tá movendo ele para aquele desafio. Esse, então, profissionalmente, de entender essa característica do público foi um grande desafio, mas onde me fez querer desistir foi no ano de 2023. A prova também vinha assim numa crescente, continua, né, nessa crescente muito grande e uma bagagem emocional muito grande. E no ano de 2023, vendo tudo aquilo acontecer, não estava com problema de estrutura organizacional, estava tudo fluindo, mas eu estava com uma insegurança muito grande. E isso estava me trazendo um desconforto, assim, que não conseguia enxergar sentido no que eu estava fazendo. Então, para mim, como eu já mudei minha vida algumas vezes, né? Era militar, voltei para Passa Quatro, para minha cidade, para a empresa da família, não estava bem, mudei de novo. E eu falei, se eu continuar assim, não vale a pena eu mover o mundo como eu estou movendo e eu ficar desconfortável. Eu não consegui dormir, eu não consegui sorrir. Então, durante o evento, eu chorava muito, me isolava, minha equipe, né, sempre muito competente. A gente tem um momento ali antes da prova que a gente reúne para poder trocar a última palavra. E ali todos me esperando e eu tava com medo de falar com eles. Aí eu fui falar, a gente fazia aquela última reunião, fui super bem acolhido por todos, fiz meu discurso, chorei, fui abraçado, enfim, foi um momento muito importante. Mas eu saio de 2023 querendo realmente desistir, não continuar com o projeto porque não estava fazendo bem para minha saúde. E só que eu falei, vou me dar uma última oportunidade. Vou viver um ciclo completo de La Mission. O ciclo de La Mission eu chamo, ele não é de janeiro a dezembro, ele começa em setembro e vai até agosto, né? Setembro é onde a gente planeja todo o evento do próximo ano. Em agosto é onde tudo é executado e depois é finalizado num pós-prova. Então eu falei, eu vou viver esse ciclo La Mission. Não quer dizer que eu vou trabalhar mais ou menos, vou trabalhar tão intensamente quanto eu sempre trabalhei, mas eu quero chegar em agosto e sorrir durante a prova. Quero sorrir e quero que a minha equipe sorria também. Não quer dizer que a gente vai estar relaxado ou que a gente vai estar trabalhando menos ou vai ter trabalhado mais ou menos, mas eu quero sorrindo, todo mundo, né, curta o evento. E foi maravilhoso esse ciclo e a execução da prova em 2024. Eu consegui sorrir durante o evento. Não quer dizer, como eu estou falando, né? Não quer dizer que a gente trabalhou menos, que foi mais tranquilo, muito pelo contrário. O volume de pessoas participantes tinha aumentado, as responsabilidades aumentaram, porque bons parceiros chegaram, um deles foi a FAS, chegou para trabalhar com a gente em 2024, e isso, né, vai gerando mais responsabilidade ainda. Só que eu consegui enxergar a prova como ela deve ser, como eu devo ver, né, que nós não vamos acertar tudo, não vamos conseguir executar todo o planejado, nem todo mundo vai perceber tudo isso. Muitos desses erros, eles estão nos bastidores, ou dessas falhas, né? Elas estão ali nos bastidores e tá tudo bem. A gente vai errar na busca da perfeição. E eu costumo falar, eu erro uma vez, duas não. Então o erro do ano passado, ele não vai acontecer esse ano, mas eu vou ter novos erros em 2025 e vou corrigir para 2026. Então aceitar todo esse processo fez que eu pudesse acompanhar a La Mission de uma forma mais leve e sorrindo. Bom que não tomou a decisão de sair, né? Acho que tá cada vez mais claro que tudo tem dado muito certo, desafios acontecem, mas valeu muito a pena pra isso, né? E a galera acho que nem percebe, às vezes, um evento bem feito, bem estruturado, a galera nem imagina a dor de cabeça que tá por trás e ele passar fluido, né? As pessoas só vão lá e, sendo uma experiência boa, elas nem têm essa noção, né, tudo que acontece, né? E eu era uma dessas pessoas, antes de eu trabalhar com evento, eu olhava de fora e falei, pô, esse negócio aqui
É muito Tranquilo, simples, é sim. tranquilo. Põe o número de peito, dá o apito e deixa a galera correr e aguarda todo mundo chegar. E depois que eu comecei a trabalhar com evento e dentro dessa minha filosofia, né, de que eu não estou trabalhando com corrida, mas sim com a expectativa, com os sonhos das pessoas, a gente, para simbolizar isso, ou para poder externar para mais pessoas e entender o lado do atleta também, eu criei em 2018 o nosso lema ali, que é "Não é só correr", e com ele eu consigo mostrar para os atletas, né, o lado da organização e busco entender o lado do atleta também, que para ele correr vai muito além. Ele tem que dormir cedo, ele deixa de ter momento com a família, com os amigos, ele tem que ir no médico, nutricionista, fisioterapeuta, treinador esportivo, academia e por aí vai, muda a sua alimentação. Então entender tudo isso faz parte do nosso Não é só correr. E uma pergunta que tem tudo a ver com isso: como equilibrar a essência da prova, que é uma prova dura, autêntica, quase que espiritual de certa forma, com essa crescente do evento, da organização, com a expectativa do público, da imprensa, dos patrocinadores, inclusive. Como é que tu lida com tudo isso? Assim, eu confesso que eu não tenho um equilíbrio pessoal. Eu sou muito intenso, então eu me dedico, vamos falar, 80% da minha vida hoje é La Mission Brasil. Tenho deixado 20% para minha vida pessoal, talvez. Mas eu sei, e outra coisa que me traz conforto e que eu falo para quem me dá espaço, ou quem fala que está vivendo algum momento muito intenso, muito difícil, eu falo: isso é para sempre na sua vida? Ou é uma fase que você precisa se dedicar mais para poder ajustar até você encontrar esse equilíbrio? Então eu acredito que hoje a La Mission dependa ainda um pouco da minha pessoa, né? Mas eu tenho uma equipe por trás de mim e eu estou trabalhando na formação dessa equipe de forma que nós tenhamos responsabilidades dividida. Mas pro atleta e para a equipe, né, para a entrega final, essa divisão como é que eu vou falar? Entre expectativa, entre responsabilidades e entre a característica principal do desafio, que é fazer essa imersão do atleta, né, essa experiência dele em meio a um grande desafio, sem perder a essência. Então, buscar esse equilíbrio, encontrar esse equilíbrio é o nosso grande desafio, porque no universo de 5.300 pessoas, são muitas opiniões diferentes, né? Talvez um grande desafio para um não é para outro. Alguns querem de uma forma, outras querem de outra. Estou buscando aqui exemplos no sentido de marcação de percurso, de sinalização, de alimentação. Uns querem ser totalmente autossuficiente, outros querem mais apoio. E a gente encontrar essa mescla aí sem perder a nossa essência é um grande desafio. E assim, essa eu acho que talvez seja uma pergunta um pouco polêmica, mas já rolou de algum atleta mais influente querer passar por cima do regulamento? Como tu lida com o ego num ambiente que exige humildade, no final das contas? Esse é outro grande desafio e eu estou trabalhando, eu ainda não consegui encontrar. Ainda mais vindo do exército, né? Tem uma hierarquia bem definida. O pessoal da minha equipe ali sempre presta continência para mim, me chama de tenente ainda. Mas para mim é muito claro. E esse é um grande diferencial, eu acredito, da La Mission Brasil. A gente, antes de lançar as inscrições, ou seja, antes de qualquer atleta comprar o seu pacote La Mission, ele já tem disponível o regulamento da prova, que é onde a gente faz o contrato entre a empresa que está por trás da La Mission Brasil e o atleta que está adquirindo, o cliente que está adquirindo. Então, se ele entrar no nosso regulamento, ele vai ver todos os direitos e deveres que ele tem. E é muito importante que ele veja não só os deveres, que é muito importante, mas que ele possa ver todos os direitos que ele tem, que é muito além de um kit. O que vem no meu kit? É o que eu mais escuto. Aí eu pego o nosso item do regulamento, se não me engano é o item 9 do regulamento, que são serviços oferecidos. E ali tem, né, inúmeros serviços que a prova oferece, desde o momento que você entra num site para buscar as informações da prova até o dia da prova. E também o serviço pós-prova, né? Então, entender isso daí fez, assim, é uma segurança para o atleta, mas eu entendo que é uma segurança para o organizador. Então, quando você me questiona de alguma coisa, eu pego o item do regulamento,
e hoje pouca coisa está fora do nosso regulamento, porque já são 7 edições de experiência, de experimentos, né? E tudo que está no regulamento a gente não vai suprimir, não vai tirar nada dali durante o ciclo de La Mission. A gente vai acrescentar algumas coisas que aparecem. Afinal, são 10 meses aí de preparação, tanto para o atleta quanto para a organização, e surgem algumas necessidades. Mas, um exemplo, o cardápio nutricional da prova está no regulamento desde novembro, desde o lançamento da prova. Então, cada ponto de apoio já tem ali, ó, vai ter água, vai isotônico, vai ter caldo de mandioca, vai ter bacon, vai ter pão de queijo, a gente coloca tudo isso espalhado pelo percurso. Então, tá ali, eu não vou tirar o pão de queijo. Ano passado teve até uma situação engraçada, entre aspas, né? Porque um outro detalhe, a gente busca entender as necessidades do atleta, e uma delas é a parte de alimentação. Então, nós temos atletas veganos, vegetarianos, intolerantes a glúten, lactose e sem restrição. E aí, ano passado, a minha promessa, né, de trabalho era entregar a mesma... Eu não vou aguentar deixar de falar disso, né? Mas o Paulo veio de Minas de carro. E ele veio com seu parceiro, é o Tambo? O Tambo, isso. Bom, vamos deixar ele aparecer aqui por curiosidade. Ei, vem cá. Não quer. Não quer. Mais tarde ele aparece. Depois ele aparece. Só para o pessoal entender, Tambo porque talvez pegue aqui no meio do episódio. Tambo sendo Tambo. Mas, enfim, a gente tem entendeu isso e quer entregar para todos os atletas, dentro das suas características alimentares, a mesma experiência daquele atleta que não tem nenhuma restrição. E aí eu falei... de forma nutricional, é um desafio fazer toda essa equalização, né? Porque, assim, no ambiente de 4.100 atletas do ano passado, né? E são 6, 7 pontos de apoio que passa durante a prova, então eu tenho que ter essa mesma experiência para quem não tem restrição nenhuma, para aquele que tem alguma restrição. E nisso a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, lá de Minas. O curso de nutrição da universidade hoje é responsável pela alimentação da La Mission Brasil. Isso a gente vem gerando, além de acertos com os atletas, material de estudo também para a modalidade, que era zero, né? Até então no país e até no mundo a gente tem pouquíssima literatura sobre. Mas enfim, ano passado eu falei que eu teria essa mesma experiência para os sem restrição, para aqueles com restrição. E aí tinha o bendito queijo, né? O queijo vegano. E aí na véspera da prova, na semana da prova ali, quando a gente estava finalizando as compras, e esses insumos perecíveis a gente deixa para comprar na semana da prova para poder chegar, tinha um queijo vegano. E aí eu tinha 50 veganos inscritos na prova, só que eu tinha que prover alimentação para os 50 veganos em 6 postos, e aí chegou num cálculo, eu não sabia o preço do queijo vegano, sei que para 50 atletas a gente gastou mais de R$5.000 em queijo. Meu Deus. Mas cumprimos aquilo que foi prometido. Esse é o lema, eu falo para a equipe, eu falei, se o Paulinho falou, ou se está no regulamento, a gente vai cumprir, não, depois deixa o boleto lá que eu vou me virar. Mas a gente vai cumprir sempre com a nossa palavra, sempre com aquilo que foi prometido. Então, lidar com isso, o primeiro ponto temos que fazer a nossa parte. Se está no regulamento que a organização vai prover queijo vegano em todos os pontos, não interessa se eu tenho 1 atleta ou se eu tenho 1.000 atletas. Se isso vai me custar R$1 ou se vai me custar R$100.000. Então, a gente cumprir com a nossa parte do combinado para que a gente possa cobrar a outra parte do atleta também, que é entregar o atestado médico dele no prazo, que é fazer o percurso dentro dos tempos limites estabelecidos, com os pontos de corte. Então, se a gente está fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir cobrar de cabeça erguida, olhando nos olhos, a outra parte. E esse combinado que eu falo, né, esse contrato ali, eu li, eu aceito, presente e regulamento, é o que baliza a organização da prova. Mas lidar com essa frustração, e aí eu não digo nem só do missioneiro, mas do ser humano, quando ele escuta algo que ele não quer, que é o não, né? Você entende mais das pessoas quando você fala um não para ela. E aí eu tenho respirado, meditado, para entender essa frustração, como lidar com a frustração das pessoas. Não dá para dizer deixa 10-0, né? Quando eu falo um não para ela, né? Que se eu
for falar não para todo mundo, for falar sim para todo mundo, eu vou ter que me adaptar a muitas pessoas. Por isso que a gente tem um regulamento que é o balizador para todos ali. E as pessoas ficam muito frustradas, principalmente com um tempo limite de prova, ou com tempo de limite, ou com os pontos de corte, que são o quê? Nós, por segurança, estabelecemos alguns pontos durante o percurso, com exceção dos 7 e dos 15 quilômetros, todas as outras distâncias têm esse tempo de corte, que se o atleta não atingir determinado ponto de quilometragem em X tempo, ela não pode prosseguir na prova. E tem também o tempo limite de prova, cada distância tem um tempo limite para que o atleta conclua a prova. E aí o atleta, em alguns casos, né, a gente tem um percentual até grande na maiores distâncias, onde 30% dos que largam não conseguem completar a prova. E desses 30% tem um X que não entende que o problema provavelmente vai estar com ele. Ou ele não estava num bom dia, ou ele não fez uma preparação adequada, ou o que eu falo lá com o meu diretor de segurança, o Major Góes, ele que traz esse formato da gente entender, a pessoa comprou o ingresso para o filme errado. Ela não tinha condições de executar ainda aquela quilometragem que ela escolheu. Foi otimista demais ali. Foi otimista demais, deixou o ego um pouco acima e escolheu um desafio maior do que ela está preparada naquele momento. E aí ela quer descontar em alguém, geralmente é na organização ou no organizador diretamente. Mas entender isso, né, e passa. Então hoje eu tenho alguns casos que eu posso contar aqui durante o nosso bate-papo, de situações, de decisões que eu tomei numa arena de prova, que hoje eu não tem necessidade de tomar mais. Um exemplo, um atleta trouxe uma situação na véspera de prova, que ele tinha um amigo que tinha se acidentado. E aí, Paulinho, não sei o que, meu amigo sofreu um acidente. Caramba, como é que ele tá? Não, tá tudo bem, foi só um susto, tá bem, mas não vai conseguir chegar a tempo. O que você pode fazer? Eu olhei para ele, não posso fazer nada, a prova tá aqui montada, o cara tá bem, né? Que chegue. Se eu não posso... Enfim, era uma decisão que eu não precisava ter externado ela naquele momento. Já sabia que o atleta estava bem, inclusive já tinha falado com ele por telefone. Ele teve avaria no carro e não ia conseguir chegar. Não tinha sido nada de mais grave. E só que aí eu respondi para o atleta algo que ele não queria. Ele queria a inscrição para o ano seguinte, queria alguma coisa que eu acolhesse, né, de uma outra forma. E aí a gente entra em outro assunto, né, que é transferência e cancelamento de inscrição, que está muito claro no regulamento, as regras. É igual o jogo de futebol, se a gente compra o ingresso para aquele jogo e eu não posso ir... Não tem o que fazer, eu não tenho muito o que transferir fazer. todo o jogo. Aí eu vou transferir para o próximo jogo, eu também não posso Alguém ir. vai estar mal no próximo, provavelmente, não tem o que fazer. Sempre vai acontecer alguma coisa, e isso traz uma insegurança muito grande para a organização. Claro. Aí o que eu falo, quando eu começo a abrir exceções, essas exceções me trazem situações que eu vou perder o controle depois e para quem não tinha nada a ver com aquele problema, ele vai ser impactado, vai receber um mau serviço. Então, por isso que a gente fica muito atento e restrito ao que está no combinado, que é o regulamento. Mas, enfim, esse atleta, ele vai para a prova, ele estava inscrito nos 80 quilômetros nesse ano, se eu não me engano, 2019, e ele não consegue concluir a prova também. E aí ficou puto da vida, né? Todo mundo era culpado, organização e não sei o quê, encontrou o Major Góes durante a prova e pá no Major Góes, depois me encontrou e pá em mim durante a prova, na segunda-feira, a assessoria dele... Paulinho, fulano vai pro Facebook, era a época do Facebook ainda, mais intenso. Falei, deixa aí, não tem problema. Aí passou 30, Paulinho, ele quer seu celular. Na época eu ainda divulgava meu celular pessoal ainda pro pessoal, pros atletas. Hoje fica mais restrito. Eu falei, tá, pode passar. E aí ele ficou de segunda até quinta-feira. Pô, você não tinha estrutura, não tinha segurança na prova. Eu falei, você precisou? Ele, não. Eu falei, se precisasse, a gente estava em condições. Não, que não sei o que. Ele falou, tinha uma poça d'água na arena de prova, eu molhei meu pé antes de eu largar. Eu falei, você estava com uma prova de 80 quilômetros, autossuficiente, e você achou ruim de pisar numa poça d'água na rua. Entendi. Prova natureza, né? Já tinha entendido que ele estava frustrado com o resultado dele.
E aí eu falei, você conhecia a Serra Fina, já tinha feito? Não, minha esposa tinha pesquisado para mim. Deu um Google ali. Só entendi, né, que ele estava muito frustrado com o resultado dele, que ele não estava preparado. E a gente brinca, né, a gente fala que quem é ultra, quem corre outras distâncias, sempre, né, puxa a carteirinha de ultra. E ele falava 2 palavras e a terceira é que eu sou ultra, que eu já corri não sei o que e tal, mas ele nunca tinha corrido uma prova como a La Mission. E eu sei que ele me xingou ali 3, 4 dias e no 4º dia ele, Paulinho, ano que vem eu volto para sua prova porque é muito boa, mas eu vou numa distância menor porque eu não estou preparado. Eu falei, faz 4 dias que eu estou tentando te falar sobre isso, né? E aí vem uma outra característica, que é essa, vou chamar de paciência, para entender a frustração, onde que a gente pode melhorar, onde a gente não pode falar o sim que o atleta quer também, mas sempre entender os porquês. E isso, né, gera trabalho, que é uma outra coisa que eu falo bastante quando me perguntam qual o segredo, qual o motivo, né, desse sucesso que é a La Mission hoje. Eu digo que é trabalho, mas não no sentido que outros não trabalhem. Todo mundo trabalha e trabalha muito bem. Mas isso que gera um trabalho extra, que é entender o atleta, que é dar 4 dias de conversa para ele, para você entender a frustração e para que ele te entenda também. Então isso, e cuidar de detalhes, de banheiro, pensar nos banheiros do evento. Eu estava conversando esses dias ainda, né? Foi desconfortável a gente ir num evento e o banheiro tá todo zoado ali. Porque para quem é casado vai ter a esposa, se tiver filhos vai ter a esposa, os filhos, né? O contrário também, se é a mulher quem está correndo, ela vai querer um conforto para o filho, para o marido. E não só pensar no quem está participando diretamente, que às vezes não tem esse grau de exigência, né? Mas pensar no banheiro, se ele está sendo limpo, se tem um bom papel higiênico para todo mundo utilizar, na comida, se está todo mundo satisfeito, se a gente está desperdiçando, se não está desperdiçando, enfim, esses detalhes que trazem muito trabalho, que faz a diferença. Bom, dá para ficar claro o que dá bastante dor de cabeça, mas do ponto de vista de negócios, o que sustenta de fato o La Mission? Imagino que seja uma equipe cada vez maior, enfim, várias pessoas, e que vocês também são responsáveis pelos colaboradores, enfim. O que sustenta o negócio? É patrocínio, inscrição? Como é que funciona todo esse estudo, enfim? Hoje a prova ainda vive cerca de 90% com inscrições, né? Já melhorou esse cenário. A gente, no início, era 100% a base de inscrições e investimento, né, da empresa por trás disso. Hoje a gente já consegue ter um hall de parceiros muito bons e que traz força, credibilidade para o evento e também investimento financeiro. Isso a gente consegue melhorar a cada ano a entrega. Então hoje financeiramente são as inscrições, patrocínio e investimento da empresa por trás da La Mission Brasil. Eu queria que tu contasse uma experiência eventualmente mais inspiradora. A gente falou de alguns perrengues, enfim, de algumas coisas ruins, mas eu imagino que tem muitas histórias, a maior parte delas, na verdade, são de superação, né? Porque, assim, é muito difícil de lidar com todo o cenário da prova, independente da distância, né? Qual que é, assim, a história que mais te transformou, assim, sei lá? São muitas histórias mesmo, e até, assim, quando eu pensei em desistir, né, que eu contei a história lá atrás, eu até não citei, mas além de eu ter sorrido durante a prova, essas histórias que me fizeram e me fazem continuar com esse projeto da La Mission Brasil. São diversas situações, uma que eu estou lembrando aqui, até aqui do Sul, o projeto Sexto Sentido, dos atletas com deficiência visual, aqui de Porto Alegre. Pô, que legal, tem vários públicos mesmo, assim, de tudo que é tipo. Não, e era um grande desafio, quando chegou até mim, esse desafio de fazer o atleta deficiente visual participar da La Mission. Paulinho, você é maluco e não sei o quê, como é que você vai fazer isso? Como que ele vai correr? Ele vai entrar aqui nesse percurso que é tão difícil, até pra gente que enxerga, que tem todos os sentidos. Eu falei, é mais responsabilidade pra gente, que se a gente acertar com esse atleta que tem uma necessidade ainda maior de atenção, de cuidado, de segurança, imagina para quem não precisa.
Sim. né? Então a gente redobrou os serviços, pensou, eu tomei uns rola lá, tomei uns capote, porque eu saía para correr à noite sem lanterna. Falei, eu sei que isso é um grãozinho de areia perto da deficiência, né, de quem não enxerga, mas eu preciso sentir um pouco do que ele vai sentir para eu poder gerar segurança para ele. Então, essas histórias trazem muita motivação de superação de vida. Eu sempre recebo, me considero próximo do público da La Mission. Eu estou ali olhando nosso Instagram, olhando nosso atendimento de WhatsApp sempre, e é por ali que chegam, e nos momentos que eu saio também para participar de outros eventos, ou durante a prova, essas histórias chegam até mim, e aí meu olho fica o tempo inteiro cheio de lágrima, de saber dessas histórias. Paulinho, a La Mission mudou minha vida. Eu escuto muito isso, de pessoas que eram sedentárias ou que estavam no momento sem prática de atividade física, tinham ganho muito peso, ou estavam com outros problemas, né, outras dificuldades, muito acima do peso, ou sem um objetivo na vida, assim. E eu escuto bastante mesmo isso. E tem também histórias de quem não está participando, que são os munícipes ali de Passa Quatro. Esses dias eu estava na fila do mercado perto da minha casa, e é um senhor, Paulinho, sei que é o Paulinho da La Mission, né? E eu falei, sou. Aí ele, não, eu queria te agradecer, você não deve nem fazer ideia de quem eu sou, mas sua família me conhece e tal. E eu falei, o senhor está correndo? Ele falou, não, o que você faz, né, aqui com a La Mission tá trazendo, né, um dinheirinho extra lá para casa, e não é só durante o mês da prova, é o ano inteiro. Que legal. Eu falei, nossa, que bacana. Ele falou, não, muito obrigado mesmo pelo seu trabalho que está fazendo essa diferença tão grande para gente. E ver crianças treinando, eu saio para treinar lá na minha cidade, aí eu vejo crianças de 5, 7 anos treinando, falando que vão participar da La Mission. Tem uma meia dúzia lá perto no bairro também, quando eu passo com tambo, eles já, olá, missioneiros! Já me gritam assim. Pessoas mais velhas e de todas as idades treinando para participar da prova, colocaram como objetivo participar, e isso muda toda a rotina da pessoa, então isso me motiva bastante. Bom, a gente está chegando ao nosso momento final aqui, e para a gente fazer um fechamento mais interessante possível, eu queria que tu resumisse a La Mission Brasil em uma frase. É difícil resumir uma frase sem marketing, só a verdade. O que seria a La Mission Brasil? Não é só correr. É isso. É isso. A La Mission Brasil não é só correr. Paulinho, queria te agradecer por uma conversa tão aberta, fluida. Foi um prazer realmente pra gente estar aqui como parceiros. Espero que a gente consiga cada vez mais conseguir dar continuidade nessa parceria, que sejam muitos anos, vida longa a La Mission. E, enfim, obrigado por ter vindo aqui, de tão longe, inclusive, para gravar com a gente. É uma grande satisfação pra gente te ter aqui. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço a Fast Capital pelo convite. É um prazer estar próximo de quem acredita na gente, né? Quando eu conversei com vocês a primeira vez, através da Nayara, ficou muito claro as nossas intenções, que são, assim, muito transparentes e mútuas. Então, quando a gente tem um bom parceiro, como é a Fast Capital, a certeza de dar certo, né, de a gente caminhar junto por muito tempo, é muito grande. Então, obrigado pelo convite e obrigado pela parceria. Queria agradecer aqui também a quem está nos ouvindo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, ajuda bastante a gente a crescer no YouTube e nos seguir no Spotify, onde o podcast oficialmente sai. E quem reforça, né, quem estiver no La Mission em agosto, a gente vai estar com o stand da Fast Capital lá, grandes parceiros da La Mission. Fica o convite para nos visitar. E não é só correr. Obrigado, pessoal. Até breve. Valeu.